Sabe, dentro de cada pessoa existe um verdadeiro campo de batalha. Um conflito que ninguém vê, mas que a gente sente. E como sente? É aquele ciclo, sabe? De promessas que a gente quebra para nós mesmos, de boas intenções que simplesmente se perdem no caminho, uma luta interna que, nossa, pode deixar qualquer um exausto, sentindo que o problema somos nós mesmos. Olha só que forte essa frase. Agostinho, um dos pensadores mais incríveis da história, ele resumiu essa angústia de um jeito perfeito. Eu me tornara um problema para mim mesmo. É exatamente isso, não é? Aquele sentimento de estar preso, de lutar contra a própria sombra e sair perdendo vez após vez. Parece uma prisão interna, daquelas que não tem chave para sair. E aí, a gente reconhece esse padrão? É muito familiar, né? Aquele ciclo de tropeçar, sentir uma culpa imensa, prometer que agora vai ser diferente, e aí quando a gente menos espera, tá lá no chão de novo. Esse círculo vicioso faz a gente se perguntar: será que a liberdade de verdade é possível? Mas e se a grande notícia do Evangelho for muito mais do que só perdoar o passado? E se for sobre quebrar o poder desse círculo? Hoje, agora? Ok? Então, vamos mergulhar nisso. Porque a mensagem central da fé cristã, no fundo, não é sobre o nosso esforço para chegar em Deus. É sobre o esforço de Deus para chegar até nós. Não é um manual de autoajuda, de jeito nenhum. É um plano de resgate. Um resgate divino e, olha, perfeitamente coordenado. É aqui que a Trindade inteira entra em ação. Pensa comigo. O Pai, que é a fonte de tudo, por puro amor ele planeja o resgate. O Filho, Jesus, vem e executa esse plano, pagando um preço altíssimo lá na cruz. E o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é quem pega essa obra incrível e traz para a nossa realidade. Ele é a presença de Deus que aplica a vitória de Cristo bem no meio do nosso caos interior. E é exatamente aqui que a história toda muda de figura. Vamos dar um zoom, vamos focar agora na terceira pessoa da Trindade, que, convenhamos, muitas vezes é a mais incompreendida de todas. Ele não é uma energia distante, uma força cósmica. Não, ele é o Deus que toma a decisão de fazer morada dentro da gente. Pois é, ao longo da história, o Espírito Santo acabou sendo meio que empurrado por um canto escuro da fé. Foi reduzido a um sopro, uma influência, uma energia meio vaga, sabe? E quando isso acontece, a gente perde a coisa mais importante. A gente esquece que está lidando com alguém e não com algo. Mas aí vem o teólogo Charles Spurgeon e com uma frase ele simplesmente destrói essa ideia. Ele diz com todas as letras: o Espírito Santo não é uma influência, uma coisa. Ele é uma pessoa, tão real, tão divino, tão pessoal quanto o Pai e o Filho. E entender isso, nossa, isso muda o jogo completamente. E o fato de ele ser uma pessoa muda a nossa relação com ele. Significa que a gente pode se relacionar. Ele tem uma mente que pensa, que conhece as profundezas de Deus. Ele tem emoções que podem se entristecer com as nossas atitudes. E ele tem uma vontade soberana que nos guia e distribui dons. A gente não se relaciona com uma força, mas com um amigo divino. Certo. Então, como é a vida quando essa pessoa divina passa a morar dentro da gente? Qual é a evidência? Não é só um arrepio ou uma experiência emocional, não. É uma transformação de caráter. Uma mudança visível profunda. Vamos ver como isso funciona na prática? Para a gente entender essa batalha, a Bíblia usa uma palavra grega, sarx, que a gente traduz como carne. Mas muita atenção aqui, isso não tem nada a ver com o corpo físico, com a pele e os ossos. Carne, nesse sentido, é aquela nossa parte que insiste na rebelião, sabe? Aquela inclinação para a autossuficiência. É o nosso eu antigo, lutando com unhas e dentes para continuar no comando. E aqui, o contraste é gritante. É como se fosse uma guerra civil interna acontecendo em tempo real. De um lado, o que a carne produz: caos, conflitos, impureza, aqueles acessos de raiva, ambição egoísta. E do outro lado, o que o espírito vai cultivando: a paz que acalma, a bondade que restaura, a paciência que suporta tudo, a mansidão que acolhe. A vida com Deus é, no fim das contas, essa escolha consciente. Qual dos dois vai reinar hoje? Então o apóstolo Paulo nos dá o retrato completo, o DNA do caráter que o Espírito forma na gente. E olha que importante, isso aqui não é uma lista de metas para a gente alcançar na força do braço. São as marcas naturais, o que simplesmente floresce quando ele está presente. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E agora vem o detalhe que, para mim, muda tudo. Presta atenção nisso. Paulo não diz os frutos do Espírito, no plural. Ele diz o fruto, no singular. Isso é genial.
Não é uma lista de mercado onde a gente vai pegando as virtudes uma por uma. Não, é um único fruto, uma coisa orgânica, que tem 9 sabores diferentes. Todos eles crescem juntos, da mesma fonte, que é uma vida conectada com a presença do Espírito. E tudo isso nos leva finalmente ao campo de batalha principal, o lugar onde essa guerra interna é decidida, não uma vez, mas todos os dias. O trono da nossa mente e da nossa vontade. A chave para essa batalha está numa outra palavra grega, phronema, ou a nossa mentalidade. E não estamos falando de um pensamento que passa rápido pela cabeça. É o mindset completo. É o óculos, o filtro através do qual a gente enxerga o mundo. A batalha espiritual, no fundo, é uma luta para definir qual mentalidade vai governar a nossa mente. E as consequências dessa escolha não poderiam ser mais claras. A mentalidade que foca na carne, nos nossos próprios desejos, na nossa força, o fim dela é a morte espiritual. Mas a mentalidade que é guiada pelo Espírito, que é renovada pela palavra, essa leva à vida e à paz. Ou seja, a direção dos nossos pensamentos determina o nosso destino espiritual. E é muito importante entender o seguinte: viver no Espírito não quer dizer nunca mais errar. Perfeição não é o alvo aqui. A vitória não é ausência de luta, mas sim um progresso constante. É sobre a direção que a gente escolhe a cada novo dia. É sobre cair sim, mas levantar e continuar andando na direção certa, dependendo dele. O teólogo puritano John Owen foi ainda mais direto, sem rodeios. Ele disse: ou se está matando o pecado, ou o pecado está matando a pessoa. Forte, né? Mas a verdade é que não existe neutralidade nessa guerra. A cada dia, ou a gente está ativamente com o poder do Espírito enfraquecendo a influência do pecado, ou estamos passivamente permitindo que ele nos enfraqueça. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a essa pergunta final. O trono do coração, ele nunca fica vazio. Sempre tem algo ou alguém no comando. Então, quem está no comando? É a carne, com todo o seu caos e aquele ciclo sem fim de culpa? Ou é o Espírito Santo, reinando e trazendo vida, paz e liberdade de verdade? A escolha de a quem entregar o controle a cada novo dia é nossa.